paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Apenas algumas gerações se passaram desde o dilúvio, que destruiu o mundo e arrasou toda a humanidade, e os sobreviventes foram somente Noé e sua família, devido ao comportamento infeliz de Cã. Em Gênesis 9, no episódio onde Noé bebeu muito vinho e tirou a roupa, Noé amaldiçoou o filho de Cã, Canaã, que presume-se que era tio de Nimrod. No entanto, não parece que Noé amaldiçoou diretamente os outros filhos de Cã. Cuxi, então, pode não estar sob a maldição. Segundo a história bíblica, a Torre de Babel foi construída por um grupo de pessoas que falavam uma mesma língua e se uniram para construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Porém, o projeto deles foi interrompido por Deus, que confundiu a língua deles, fazendo com que falassem línguas diferentes e os espalhando pela terra. A localização exata da Torre de Babel é desconhecida e nenhum vestígio físico da torre foi encontrado pelos arqueólogos, mas a palavra de Deus afirma que ela foi construída. Algumas tradições acreditam que Nimrod foi casado com Semíramis, uma rainha mitológica que reinou sobre a região da Ásia e teria sido a fundadora da Babilônia, e esta rainha seria sua própria mãe. É uma história real baseada em documentos que vão desde 700 a.C. ao século 14 depois de Cristo. E Babel deu origem à Babilônia. Babilônia é tanto uma localização geográfica como uma religião falsa, um sistema de religião contra Deus que nasceu com Semíramis. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Nimrod se proclama um deus e é adorado como tal por seus súditos, tendo Semíramis adorada como uma deusa ao seu lado. Após a morte de Nimrod, sua mãe Semíramis, que acreditava ser mãe de um deus, se impôs como deusa. Outra característica muito forte foi sua valentia, tornando-se até um provérbio que diz: ele foi o mais valente dos caçadores. É por isso que se diz valente como Nimrod. Gênesis 10, 9. Nimrod é uma figura mencionada no livro de Gênesis. De acordo com o relato bíblico, Nimrod era filho de Cuxi, neto de Cã, e bisneto de Noé. O nome Nimrod significa rebelde. Por causa disso, Nimrod é muitas vezes considerado um rebelde contra o Senhor. Ele era bisneto de Noé e um renomado caçador e governante. Ele fundou várias cidades, incluindo Babilônia, Babel, Ereque, Acade e Calné, na Mesopotâmia. Por isso ficou conhecido como o homem mais poderoso. Depois ele seguiu para a região da Síria, onde fundou Nínive e outras cidades. Mesmo muito tempo depois, a Síria ainda era conhecida como a terra de Nimrod. Nimrod também está associado à Torre de Babel. A construção da Torre de Babel aconteceu em Sinear, a mesma região onde Nimrod fundou várias cidades. No entanto, em nenhum momento a Bíblia faz alguma ligação entre ele e a Torre de Babel. Esta atribuição entre Nimrod e a construção da Torre de Babel vem da tradição judaica e foi sustentada pelo historiador judeu Flávio Joséfo. Em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve Nimrod como um grande tirano que constantemente se dedicava a afastar os homens de Deus. Ele fazia com que as pessoas confiassem em sua própria força
Ele também identificava a submissão a Deus como um tipo de escravidão. A motivação para a construção da torre era o desejo de se vingar de Deus, caso ele resolvesse inundar novamente a terra. Para isso, ele construiria uma torre muito alta para que as águas não pudessem alcançar. E ele supervisionou sua construção. Nas tradições judaicas e islâmicas posteriores, Nimrod tornou-se uma figura negativa, associada à rebelião contra Deus e à idolatria. No entanto, a historicidade de Nimrod e suas realizações é incerta, e muito do que se sabe sobre ele vem de textos e tradições religiosas. Babel é muitas vezes considerada a mesma Babilônia, e Nimrod é registrado como fundador em Gênesis 10. De fato, algumas tradições da Bíblia listam essa cidade como Babel em vez de Babilônia. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, que as pessoas que construíram a Torre de Babel falavam uma mesma língua e se uniram para construir uma cidade e uma torre que alcançariam os céus. Eles trabalharam incansavelmente para construir a torre, estavam tentando alcançar os céus. A Bíblia diz que a torre foi construída na terra de Sinar, que se acredita corresponder à região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. A torre pretendia alcançar os céus, possivelmente como uma forma de comunicação com Deus ou para estabelecer um monumento à realização humana. Porém, Deus se desagradou com a ambição e arrogância do povo e decidiu atrapalhar o seu projeto, confundindo os idiomas. Foi assim que surgiram quase 7.000 idiomas que hoje existem em todo o planeta. Como resultado, eles não conseguiam mais se entender e foram espalhados pela terra. A inacabada Torre de Babel tornou-se um símbolo de orgulho e desobediência humana. Essa história foi interpretada de várias maneiras ao longo da história. A decisão de Deus de confundir sua linguagem é vista como uma forma de impedi-los de continuar o seu projeto e promover um senso de humildade e diversidade entre a humanidade. A confusão de idiomas também está associada à origem das várias línguas faladas pelos povos ao redor do mundo. A história da Torre de Babel foi interpretada de diferentes maneiras ao longo da história, mas geralmente é vista como um alerta sobre os perigos do orgulho humano e a importância da humildade e da diversidade. Por fim, os reinos de Nimrod caíram: a Síria para a Babilônia, Babilônia para a Pérsia, Pérsia para os gregos. No entanto, o reino de Deus dura para sempre. Embora o nome de Nimrod viva na Bíblia como um homem poderoso, ele não vive como um patriarca do reino de Deus, como os nomes de Noé, Abraão, Isaque, Jacó e outros, que podem não terem sido reis, mas seguiram a vontade de Deus. Nosso poder e valor vêm somente de Deus. Assim nós concluímos a história sobre a Torre de Babel e sobre Nimrod, o homem mais poderoso que existiu após o dilúvio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações. Deus abençoe a todos.